Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Remodelado à Luz da Bíblia. E no vídeo de hoje, a gente vai falar sobre um tema muito legal de um homem que foi temente ao Senhor, um homem que foi o único homem da Bíblia citado como segundo o coração de Deus. E a gente vai aprender com as situações que se passaram na vida deste homem, como ele foi fiel a Deus e quais as qualidades e as características que tiveram na vida dele, no caráter dele e que nós também devemos exercitar na nossa. Mas antes, vamos começar? A gente vai falar, né, a nossa leitura bíblica vai se passar no livro de 1 a Samuel, e a gente vai conversar sobre vários capítulos nesse livro, né? E o primeiro capítulo que a gente vai começar falando é o capítulo 16, que a gente vai falar sobre como que se deu ali o começo dessa história desse homem na Bíblia, né? A gente vai falar sobre Davi e a gente vai falar como que foi, primeiramente, a escolha, né, de Deus para Davi. Mas antes a gente vai começar lendo todo esse texto. Disse o Senhor a Samuel: Até quando terás pena de Saul, havendo eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre seus filhos me provide um rei. Disse Samuel: Como irei eu? Pois Saul o saberá e me matará. Então disse o Senhor: Toma contigo um novilho e disse: Vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício. Eu te mostrarei o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te designar. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor e veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciões da cidade, tremendo, e perguntaram-lhe: É de paz a tua vinda? Respondeu ele: É de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e a seus filhos e os convidou para o sacrifício. Sucedeu que, entrando eles, viu Eliabe e disse consigo: Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência e nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: Nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém Samuel disse: Tampouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: O Senhor não escolheu estes. Perguntou Samuel a Jessé: Acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: Ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: Manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Aqui a gente viu nessa primeira parte, além da aparência. A gente vê nesse versículo que o Senhor não atenta para a aparência, como atenta os nossos olhos humanos. Porque nós humanos, nós temos olhos carnais, olhos humanos, e a gente sempre vai pensar naquele que pode ser o mais provável, que tem jeito para aquilo, que é mais aprazível, que é mais bonito. Mas o Senhor não vê como nós vemos, ele vê o coração, como ele disse aqui para Jessé, né? O Samuel, ele foi com uma visão humana, uma visão igual nós temos, né? Então ele pensou assim, porque Saul, ele era um rei alto, não tinha ninguém dos ombros para cima em Israel como Saul. Saul, ele tinha porte, né, de rei, de guerreiro. Só que ele não tinha um caráter aprovado pelo Senhor, ele já tinha errado em muitos pontos. E o Senhor já falou: eu não vou mais insistir nesse homem, eu rejeitei ele. E ele manda Samuel para essa busca, né? Porque ele falou assim: eu vou te mostrar quem vai ser o rei. E a gente vê aqui que nem para a própria unção Davi foi chamado. Jessé fez passar todos os filhos a Samuel, né, na frente de Samuel, mas Samuel, ele recebeu ali o direcionamento dos céus. Ele falou: não é, né? O Senhor falou para ele que não tinha escolhido nenhum daqueles outros filhos, né? E aí a gente vê como nós devemos nos importar mais com o interior do que o exterior, porque o exterior, uma hora ele vai passar. Uma hora todo mundo vai ficar velho e não vai estar como estava na flor de idade, na juventude. Mas a nossa essência, o nosso caráter, ele deve estar sempre perante o Senhor, um caráter íntegro, um caráter fiel. Nós devemos estar sempre com o coração sincero ao Senhor, querendo praticar os mandamentos dele, querendo estar cada vez mais parecidos com ele.
Como no caso de Davi, a gente viu que enquanto estava ali ocorrendo aquela unção, né, aquela busca daquele ungido, Davi estava lá cuidando do que ele tinha sido designado para fazer, que era cuidar das ovelhas, pastorear. E a gente também vai ver mais para frente como que Davi chega ali perante Samuel e como é essa escolha. A gente vai continuar lendo os próximos versículos para descobrir isso. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Então a gente vê aqui também o pastoreio. E a gente vê que Davi, ele estava lá pastoreando as ovelhas, ele não estava preocupado se ele ia ser o próximo rei, com certeza isso nem devia passar na cabeça dele. Ele estava ali cumprindo aquilo que foi designado. Mas uma das coisas também, porque o Senhor escolheu ele e ele foi um rei maravilhoso para Israel, ele foi um ótimo rei, foi porque ele era fiel naquilo que ele era designado. Não importava se era para cuidar das ovelhas, não importava se era para levar um mantimento ali para os irmãos dele que estavam no campo de batalha, aonde colocaram Davi para fazer o serviço, ele fazia bem feito, porque a fidelidade dele era primeiramente com Deus. É como até a Bíblia mesmo fala para nós sermos primeiramente fiéis a Deus e fazer tudo aquilo que nos designarem, não para homens, mas a Deus. Porque se a gente ficar olhando para homens, em tudo que a gente vai fazer, vai sair mal feito, vai sair com ingratidão, vai sair com insatisfação, vai sair com ira, vai sair com raiva, vai sair com rancor. Mas se a gente fizer para Deus em primeiro lugar, aquilo vai subir como uma oferta agradável ao Senhor. A gente precisa mais ter esse pensamento, sabe? Porque nós devemos sondar os nossos corações e nos examinar dia após dia. Como Davi, né, que ele era um homem exemplar, mesmo aquele sendo ainda um menino, ele foi um menino escolhido por Deus para uma grande missão. A gente ainda vai ver também mais alguns versículos que vão mostrar sobre mais qualidades, né, mais características de Davi que fez ele um homem segundo o coração do Senhor. Tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. A gente também vê em todos esses versículos aqui, todo esse contexto, como Davi ele foi cheio do Espírito do Senhor. Depois o Senhor já tinha escolhido ele, né? Então depois da escolha ele foi preenchido, o Espírito do Senhor se apossou de Davi, né? Então ele foi cheio por Deus, ele foi cheio da essência de Deus. Então é como se naquele momento daquela unção ele fosse selado por Deus como uma aprovação mesmo, dando força, dando vigor, dando ânimo, como se o Senhor estava realmente com Davi, com a presença do Senhor, estava ali em tudo aquilo que ele ia fazer, porque o Senhor se agradava da vida dele. Deus escolheu a Davi no meio das ovelhas para reinar sobre o povo de Israel. Quando somente os olhos do Senhor o viam, as pessoas, seu pai, sua mãe, seus irmãos, provavelmente não levavam Davi em conta, né? Eles não entendiam, eles podiam não entender essa escolha do Senhor para a vida de Davi. Mas isso não foi algo que desencorajou Davi. Pelo contrário, eles tinham o melhor amigo que nós podemos também ter, que é o Senhor. Então, que os nossos planos não venham ser os nossos, mas venham ser o Senhor. Que o Senhor venha conduzir toda a nossa vida. E que nós possamos ser escolhidos pelo Senhor e também darmos valor a essa escolha do Senhor. Não sermos pessoas que vão desapontar, não sermos pessoas que vão ser fiel somente nos momentos que pode parecer mais aprazível para nós, mas que nós venhamos ser cheios do Senhor todos os dias. Nós também percebemos aqui na história de Davi, mais para frente, que ele foi selado ao ponto das pessoas verem algo diferente nele, como no próximo relato que nós vamos ler. Tendo se retirado de Saul o espírito do Senhor, da parte deste um espírito maligno o atormentava. Então os servos de Saul lhe disseram: Eis que agora um espírito maligno enviado de Deus te atormenta. Manda, pois, Senhor nosso, que teus servos, que estão em tua presença, busquem um homem que saiba tocar harpa, e será que quando o espírito maligno da parte do Senhor vier sobre ti, então ele a dedilhará e te acharás melhor. Disse Saul aos seus servos: Buscai-me, pois, um homem que saiba tocar bem e trazei-mo. Então respondeu um dos moços e disse: Conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência, e o Senhor é com ele. Então a gente vê que antes de Saul
conhecer Davi, ele já tinha esse bom testemunho. Por quê? Porque ele já vivia aquilo. Ele era um homem selado e até o Senhor mostrou ali para aqueles homens que estavam na presença de Saul como Davi ele era capaz, né? Como Davi ele era um homem escolhido por Deus. Como Davi, ele era um homem selado. Ele fala aqui que eles conheciam um homem de guerra, um homem sisudo. E olha que nessa época, Davi nunca tinha ido para a guerra. A gente vai ver a primeira batalha dele, assim, foi com Golias. E aí depois ele começou a participar ali do exército, a dar vitórias a Israel, porque por meio dele o Senhor abençoava Israel, dando vitórias sobre os inimigos. Então nós vemos que esses próprios homens, eles testemunharam a vida de Davi ali e falaram, olha, pode chamar, Senhor. Manda que nós mesmos vamos chamar ele, porque ele é um homem valente, ele é um homem sisudo. E aí Saul fala, né, então vai. E o relato não para por aí. Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo, envia-me Davi, teu filho, o que está com as ovelhas. Tomou, pois, Jessé um jumento e o carregou de pão, um odre de vinho e um cabrito, e enviou-os a Saul por intermédio de Davi, seu filho. Assim Davi foi a Saul e esteve perante ele. Este o amou muito e o fez seu escudeiro. Saul mandou dizer a Jessé, deixe estar Davi perante mim, pois este me caiu em graça. E sucedia que quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e dedilhava. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito maligno se retirava dele. Então, a gente vê como que Deus é fiel e usava Davi para fazer ali aquele louvor, e o próprio espírito maligno se retirava. Porque aonde há louvor, com contrição de coração, com sinceridade, com fidelidade, o maligno não pode ficar, sabe? Então a gente vê essa fidelidade manifestada na vida de Davi. Tanto a fidelidade dele para com Deus, tanto a fidelidade de Deus sendo manifesta sobre a vida dele. O próprio Saul, ele fala, né, que o Davi tinha caído na graça dele. Ele queria Davi sempre perto dele. Sempre como o adorador ali que ia adorar por via dos louvores, né, por intermédio dos louvores, e o espírito maligno ia sair, ia embora, tanto a Bíblia fala que Davi foi escudeiro também de Saul, né? Então, nós vemos a história de Davi toda sendo escrita por Deus, toda como um plano perfeito que ia se encaixar. Por mais que mais tarde a gente viu, sim, que ele ia passar por dificuldades, ele ia ser um homem que ia fugir, mas depois o Senhor ali ia mostrar o quadro pronto, todo feito. Nós também vemos nos próximos capítulos a coragem de Davi, a intrepidez também de Davi, porque ele era um homem usado pelo Senhor e o Senhor capacitava ele para tudo. Então a gente vai continuar lendo os próximos versículos para descobrir essa história. Estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o duelista, cujo nome era Golias, o filisteu, de Gade, e falou as mesmas coisas que antes falara, e Davi o ouviu. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. E diziam uns aos outros, vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. A quem o matar o rei, o cumulará de grandes riquezas e lhe dará por mulher a filha, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo, que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este circunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo, assim farão ao homem que o ferir. Ouvidas essas palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi, contra o filisteu não poderás ir para a peleja com ele, pois tu és ainda moço e ele guerreiro desde sua mocidade. Respondeu Davi a Saul, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele, o feri e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela sua barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este circunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi, o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi, vai-te, e o Senhor seja contigo. Nós percebemos aqui a coragem de Davi. A coragem que ele teve para entrar naquela guerra, sabendo que o filisteu ele estava afrontando não só os exércitos do Deus vivo, mas o próprio Deus.
Então a gente vê que não foi só por interesse que Davi foi, né? Porque Saul já tinha prometido dar a filha em casamento, a família do vencedor ali de Golias ia ser isenta de impostos. Não foi só por isso, mas foi porque ele percebeu que aquele filisteu ele estava afrontando a Deus e aquelas pessoas que tinham que lutar com ele não tinham coragem para fazer isso. Então, ele se vestiu ali da coragem que vinha de Deus. Ele estava sendo guiado pelo próprio Deus para lutar as batalhas do Senhor. Então, nós podemos perceber como nós também devemos ser corajosos. Nós não devemos retroceder em frente aos inimigos, por mais poderosos que eles aparentem ser, porque o Senhor é conosco. Nós também percebemos aqui nesse texto que Davi, ele teve as portas abertas ali também por Saul, né? Então, Saul podia ter falado não, no começo ele até falou, não, você é só um menino, você não vai. E aí Davi dá o bom testemunho de novo, ele fala, não, mas eu já passei por situações também de grandes adversários, eu já matei um leão, já matei um urso, quando eles vinham ferir as ovelhas. E aí Saul, ele fala, então vai porque o Senhor seja contigo, o Senhor vai te guiar, né? Que o Senhor te guarde nessa batalha. E Davi, ele saiu vitorioso, né? A gente não leu ainda essa parte do texto, mas a gente sabe, né? Se você conhece ali um pouquinho a Bíblia, já leu esse relato, você sabe que Davi saiu vitorioso. Mas ele saiu vitorioso porque o Senhor estava com ele e ele também teve a coragem de falar, não, eu me levanto contra esses inimigos, eu me levanto contra essa hóstia satânica que está afrontando o Deus dos céus e está afrontando ali os exércitos do Senhor. Mas não foi só isso também que fez de Davi um homem segundo o coração de Deus. Davi também foi misericordioso em tempos que nem nós acho que seríamos tão misericordiosos, né? Mas nós precisamos aprender essa misericórdia. Porque às vezes a gente olha para a vida dos grandes homens de Deus da Bíblia, né, das grandes mulheres, e a gente fala, nossa, eu acho que eu não seria capaz de fazer isso. Mas foi exatamente essas coisas, essas atitudes que provavelmente nós não teríamos, que fez deles homens capacitados por Deus, que fez deles homens escolhidos também por Deus. Porque Deus já sabia que ia surgir essa virtude no coração deles. Então a gente vê no capítulo 24 o que aconteceu ali para Davi exercitar sua misericórdia. Tendo Saul voltado de perseguir os filisteus, foi-lhe dito, eis que Davi está no deserto em Engedi. Tomou então Saul 3.000 homens escolhidos dentre todo Israel e foi ao encalço de Davi e dos seus homens, nas faldas das penhas das cabras monteses. Chegou a uns currais de ovelhas no caminho onde havia uma caverna, entrou nela Saul a aliviar o ventre. Ora, Davi e os seus homens estavam assentados no mais interior da mesma. Então os homens de Davi lhe disseram, hoje é o dia do qual o Senhor te disse, eis que te entrego nas mãos o teu inimigo, falharás o que bem te parecer. Levantou-se Davi e furtivamente cortou a orla do manto de Saul. Sucedeu, porém, que depois sentiu Davi bater-lhe o coração, por ter cortado a orla do manto de Saul. Disse aos seus homens, o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa a meu senhor, isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Com essas palavras Davi conteve seus homens, e não lhes permitiu que se levantassem contra Saul. Retirando-se Saul da caverna, prosseguiu o seu caminho. Nós vemos nesse relato como nós também devemos ter discernimento e sermos misericordiosos. É como o próprio Jesus ele fala, né? Para nós sermos prudentes como as serpentes, mas simples como as pombas. Davi, ele estava fugindo aqui de Saul porque Saul queria matá-lo. A gente não leu, né? Não teve tempo para ler todo o relato de 1 Samuel, mas aqui fala que Saul ele perseguia Davi, ele queria matar Davi quando ele percebeu que Davi ia ser o próximo rei. Então, Davi fugiu de Saul, então ele foi para o deserto, ficava nas cavernas, ele teve homens ali também que se aliançaram a Davi, né, para estarem junto com ele, mas esses mesmos homens falaram para Davi, olha, o Senhor te deu na mão Saul, e Davi teve prudência, né, ele cortou até um pedaço da orla do manto, mas ele sentiu seu coração pesar, e vamos parar para pensar, né, Saul ele estava querendo matar Davi, Saul ele queria acabar com a vida de Davi, e Davi poupou a vida de Saul quando ele podia ele mesmo matar ou mandar qualquer soldado, né, qualquer homem que estava ali com ele matar. Mas Davi ele teve misericórdia, ele teve compaixão. E ele teve discernimento de falar, não, eu não vou fazer isso. Imaginou se Davi tivesse matado? Ele ia ser um rei que foi culpado da morte do outro para querer entrar no trono, né, para herdar esse trono de alguma forma.
E ele não ia ser conhecido como esse rei misericordioso. Ele ali poupou a vida do seu próprio inimigo, que era o próprio rei. E o seu sogro também, né? A gente vê ali que ele casa também com a filha de Saul, mas ele teve que sair fugido, né, para ir para os desertos. Então nós vemos como Davi, ele tinha esse coração misericordioso e esse coração prudente com discernimento. Não é todas as vezes que as pessoas vão falar é de Deus que vai ser mesmo de Deus. Pelo contrário, nós devemos ter prudência e discernimento para examinar quando uma situação compete a nós e quando uma situação deve ser entregue a Deus. E aí nós entregamos e falamos para o Senhor, olha, Senhor, eu confio a minha causa, que o Senhor julgue, né, entre mim e essa situação. E o Senhor vai fazer a vontade dele. Então Davi não precisou nem estender aqui as mãos contra Saul, porque o próprio Senhor, ele vai ali ferir Saul em algum momento, né, na batalha, mais para frente a gente vê nos outros relatos, que Saul ele foi ferido numa batalha, né? E aí ele morreu, né? No fim das contas, ele morreu. E aí Davi, ele herda aquele trono. Davi, ele gira o trono. Davi, ele é o próximo rei de Israel. E a promessa do Senhor é cumprida sobre a vida de Davi. Então nós percebemos como nós precisamos mudar algumas coisas, precisamos ser transformadas em outras e precisamos orar pedindo ao Senhor essa coragem, esse coração adorador, essa misericórdia, essa prudência, esse discernimento, esse selo pelo Espírito do Senhor. Nós precisamos ser selados pelo Senhor e sermos totalmente conduzidos por Ele. Mas essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês, que nós possamos todos os dias meditar na Bíblia, né, e percebemos o que precisa ser mudado em nós e orarmos pedindo essa transformação que vem de Deus. Fiquem com Deus. Deus abençoe a vida de vocês. Tchau!